Vocês estão felizes? Amém! Glória a Deus. Quero ser bem rápido, porque Deus tem algo a falar aos nossos corações na noite de hoje. E eu preciso ser bem sucinto e direto com o que precisamos falar. Queria que você deixasse na sua Bíblia aí, já de prontidão, já aberto, Êxodo 20, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Irmãos, temos um tema para esse ano. Começamos ontem os nossos 12 dias de consagração e hoje é o segundo dia. E o tema dessa noite é amar somente a Deus. E analisando esse texto, nós precisamos deixar entender algumas clarezas aqui nesse texto. A primeira delas é que Deus não é carente. Deus não é necessitado da nossa devoção, do nosso amor. Deus, Ele não é necessitado dos nossos elogios ou da nossa adoração a Ele. Deus, Ele não é necessitado dos nossos afazeres para com o reino dEle. Ele é único, Ele é santo, Ele é digno, mas Ele não precisaria de nós para fazer tudo o que tem sido feito. Mas Ele, na sua palavra e com o envio do seu Filho, Ele mostra para nós que Ele deseja ser amado por nós, mesmo não necessitando disso. Ele deseja ser amado, mas a pergunta que fica é: como que Ele deseja ser amado se Ele não precisa e nem necessita desse amor para ser quem Ele é? Como eu posso, de que maneira que eu posso e devo amar a Deus? Essa é a pergunta que fica para mim quando eu vejo o texto. Êxodo 20, no verso 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. E Ele não, em nenhum momento, você vê nos pedindo uma canção bonita. Você não vê Deus na Bíblia pedindo o nosso dinheiro. Você não vê Ele pedindo algo diretamente a nós. Mas você vê Jesus falar uma coisa, e João relata isso na sua carta. E você vê ele falando, e Deus repete sucessivamente algo que está lá em João 13, no versículo 34, não precisa vir, ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também a vós, uns aos outros, vós amei. Mas em determinado momento, a gente também vê, no mesmo livro de João, Jesus questionando a Pedro sobre algo. Se puder colocar no telão, João 21, versículo 15. Quero ler com vocês. Vou ler aqui. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que estes? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E
disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então eu entendo que nesse texto aqui, Jesus deixa claro a forma que ele quer ser amado. Ele demonstra aqui, e ele já deixa de bate-pronto para nós, como ele quer receber esse amor que você fala, que você quer dar para ele. Ele fala: você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você quer demonstrar amor por mim, cuida do que eu estou deixando aqui para vocês. Para mim, esse texto, ele demonstra para mim como uma passagem de bastão. Jesus no seu ministério aqui na terra, ele passou por 3 anos fazendo isso, amando pessoas, cuidando de pessoas. Ele dedicou o seu tempo. Quando ele fala isso, após um jantar com Pedro, para mim ele estava passando o bastão, fala: olha, eu estou indo. A partir de agora, eu vou estar com vocês através do Espírito, mas usando vocês para fazer o que eu quero fazer aqui. Amar uns aos outros. Mas Deus só queria por mais uma vez mostrar para os seus discípulos qual é a sua prioridade no reino. Nós, como irmãos em Cristo, temos responsabilidades uns com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros, sem pontos e sem vírgulas. Nós precisamos amar uns aos outros com um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Aquele que não acondiciona esse amor a nada. Olha que simples tradução clara aqui, né? Que isso? Eu preciso amar você, apesar de você ser mau caráter. Eu preciso amar você, apesar de você ser falso e desonesto. Eu preciso amar você, apesar de você não respeitar ninguém ao seu redor. Eu preciso te amar. Porque é esse amor que talvez, através do Espírito Santo, consiga convencer você do pecado que você tem carregado. É só através desse amor, porque Jesus, quando viu algum pecador e se achegou e percebeu, as pessoas percebiam em Jesus o amor que ele carregava, e esse amor era o que transformava, através do Espírito Santo, essas pessoas. Jesus mostrou o seu amor pelas pessoas, abençoando e servindo aos pobres, os doentes e os aflitos. E ele diz em João 15, no versículo 12, assim: ó, o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está aqui repetindo, no mesmo livro, a mesma frase. Querido, Moisés escreveu 10 mandamentos. Na Bíblia toda se deve achar uns 613. Mas Jesus pega e fala: esse é o meu. O meu é esse aqui. Se você precisa dar preferência para um, se você não consegue digerir todos de uma vez, mastiga esse aqui. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele não coloca dizendo que o padrão de amor é aquele que você aprendeu com alguém, mas é o amor que ele tem para com você, que é um amor em comum, que nem você consegue comparar ou discernir esse amor. Você também não consegue medir esse amor. É dessa forma, sem medida, que nós precisamos amar uns aos outros. E eu gosto do seu silêncio porque eu sei que é difícil. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Não, essa não é a minha responsabilidade como presbítero. Não é a responsabilidade do pastor daí como pastor da igreja. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Quem é pastor aqui? Quem é pastor? Pastor, 2, 3, 4, 5. Quem é ovelha aqui? Quem é ovelha? Ovelha. São ovelhas. Eu preciso te informar, talvez seja esse pensamento que reduz o que Deus precisa fazer em nosso meio. Porque
Deus não está colocando nós aqui dentro como ovelhas. Nós somos pastores destinados a apacentar um rebanho, e esse rebanho não está aqui dentro. Você não é uma ovelha, você é um pastor. Esse rebanho está lá fora, aguardando a sua manifestação de filho de Deus e de pastor determinado por Cristo para apacentá-las e trazê-las para o reino. É esse sentimento que você precisa ter, essa responsabilidade de apacentador que você precisa ter. Amém. O apóstolo Paulo nos ensina que esse amor de Deus manifesta de um modo que vivemos relacionamentos uns com os outros. Em Efésios 4, no versículo 2, ele exorta a vivermos com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amar é ter responsabilidade. Amar é ser manso e humilde, apesar de no momento você querer esganar essa pessoa. Eu não vou expor, mas eu falei para minha esposa que eu iria fazer isso, e eu cheguei para a pessoa e falei: cara, próxima vez que eu passar na avenida e estiver naquele barzinho, eu vou te arrastar pelo seu pescoço, vou te jogar dentro do carro e vou te levar na tua casa. Eu falei, porque a gente não cansa de orar, a gente tem orado sempre. Eu falei para mim, eu cheguei, eu ia voltar com o carro, passei, a pessoa estava no bar. Eu falei: eu vou voltar, moça. Não volta não, não volta não, amor. Eu falei: eu vou fazer ele passar uma vergonha. Eu falei: não, primeiro eu vou avisar. E eu avisei, encontrei ele e falei assim: ó, estou te avisando, a próxima vez que eu estiver lá, eu te arrasto. Mas sabe por que eu te arrasto? Porque eu te amo e eu não quero ver você. O amor às pessoas, o amor que precisamos determinar é no momento de querer abandonar ela, no lamaçal que ela vive, é você falando assim: eu te amo tanto, que mesmo de forma forçada, eu vou te tirar daqui, até você entender que esse amor que eu estou derramando sobre você é incondicional à sua condição, e quando você sair dessa condição de pecador, que não reconhece o que Cristo fez por você, transforme a sua vida e você faça a mesma coisa pelos outros. Amar a Deus verdadeiramente significa refletir esse amor em nossas atitudes e ações com o nosso próximo, praticando humildade e mansidão. Queridos, eu tenho aprendido muito com a minha esposa, muito. Há um tempo atrás, eu não cheguei a conhecer a avó da minha esposa, mas todos falam que era uma santa. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Mulher de Deus. E a minha esposa, eu percebo que ela tem alguns traços dessa avó. Porque uma vez a gente sentou para conversar com o casal. Estava liderando eles na época, e a gente sentou sem entender. E a minha esposa preparou um jantar para esse casal, uma bênção. Esse casal sentou na nossa mesa, a gente conversando, e a mulher virou para minha esposa e falou bem assim: posso te falar algo de todo o meu coração? Aí a minha esposa: claro, querida, pode falar. Ela falou: eu te acho falsa. Na nossa mesa. Meu Deus. O sangue subiu, o meu já foi. A minha esposa começou a chorar. Minha esposa começou a chorar e rir. Ela falou: eu te entendo. Eu te entendo porque talvez você nunca tenha experimentado uma pessoa que ame de verdade você. Meu Deus! Eu te entendo porque você pode ter passado por experiências de uma liderança nunca ter sentado para saber o quão importante o que é o que você está sentindo. Talvez você nunca teve alguém derramando amor de verdade sobre você. Então eu te entendo você achar que esse amor que eu estou derramando seja falso. Mas essa mesa aqui demonstra que não é falsidade. Eu sou essa pessoa aqui, lá onde você quiser. E a pessoa saiu, ela falou assim: depois dessa fala, eu queria te pedir perdão. Porque após isso aqui eu entendi. Eu entendi que não é falsidade. E eu entendi que o gosto amargo estava na minha boca e não nas suas atitudes. Meu Deus! E é esse o nosso problema.
A gente sai de um ministério amargurado, decepcionado, achando que o problema são os outros. Mas na verdade a gente entra em outro lugar. Você veio para aqui, você veio para essa casa aqui com um gosto amargo na boca, achando que está digerindo a mesma coisa. E qualquer exortação ou demonstração de amor que você recebe, você acha que é ignorância ou falsidade, sem perceber que o gosto amargo está na sua boca, sem perceber que o gosto amargo está no que você está digerindo, sem ressignificar que um Deus amoroso talvez te destinou para um lugar para tratar isso aí que é necessário tratar e fazer você agora com um sabor novo na boca, com um gosto novo que está sendo derramado sobre você, também passe para outras pessoas esse amor. Agora você vem, muda de ministério, vai para outro lugar, acreditando que esse lugar vai ser diferente, achando que essa transformação precisa estar em outras pessoas. Você vem, muda, vai para outro lugar, tentando achar outras pessoas diferentes, mas sem perceber que o que está poluindo o lugar é você. Posso te falar algo aqui? Como presbítero da Igreja de Família, aleluia! Posso te falar? Você está vindo para um lugar, você está indo para um lugar. Tira as suas amarras. Afrouxa um pouquinho essa amarra que você tem aí. Se acalma um pouquinho. Desce daí. Tenta ouvir um pouco as pessoas. Tenta entender o contexto do que está acontecendo. A igreja não é feita de uma só pessoa. A igreja aqui não é feita pelo pastor Adaí ou pelos pastores da casa. A igreja não é feita pelos presbíteros ou pelos diáconos. A igreja é feita por nós. Nós. Eu dependo da sua cooperação. Amém. E a igreja que você olha no Instagram, no YouTube, só é bonita e legal porque você não está lá. A igreja que você olha que é bonita e é legal no Instagram, só tem tudo que tem porque não tem você lá. Porque se tivesse, talvez ela seria essa coisinha ruim que você acha que é. A igreja só tem a estrutura que tem porque não tem membros como você que acha que o que precisa ser feito não é responsabilidade sua. A igreja que você vê no Instagram só tem a estrutura que tem porque não tem um diácono como você. A igreja que você pensa que vê só tem a estrutura de apacentamento que tem porque não tem um presbítero mais responsável que você. A igreja que você acha que é estruturada, é legal, o pastor é bonito, é porque não tem um pastor como você. Porque em outros lugares é tudo bonito. Você acredita que é tudo bonito, acreditando que são outras pessoas responsáveis por isso. Mas você tem o poder de transformar o ambiente. É você que tem o poder de transformar os lugares onde você está. Deus nos deu o poder de influência e não de ser influenciado. Então você tem nas suas mãos a responsabilidade. Você tem o poder de responsabilidade. Amém. Deus, amar a Deus, vai nos colocar em um lugar de responsabilidade de quem resolve e não de quem julga. Eu quero te dar um livre acesso a mim. A qualquer coisa que você demonstrar e achar que está defeituoso na igreja, na estrutura. A igreja não tem defeito, a estrutura pode ter. Qualquer coisa que você achar ou que te incomode, chegue para mim, querido. Venha falar comigo. Ezequiel, eu tenho algo a pontuar. Se for comigo, a gente vai resolver. Se for com outra pessoa, a gente vai chamar essa pessoa, vai resolver. Se for pessoa... Mas eu quero te colocar no entendimento que você vai chegar a mim com essa acusação e com a resposta para isso. Porque eu venho falando isso desde o começo da pregação. A igreja não é feita por nós, não é feita por mim, é feita por nós. Então você tem responsabilidade também. Eu não posso chegar na casa do Misael e falar para o Misael: olha, Misael, como está a sua casa? Está quebrado isso aqui? Olha, Misael,
Está aqui, está fora do lugar. Sendo que eu não quero ter responsabilidade de arrumar isso junto com ele. Talvez, se a partir de agora você começar a ter esse olhar para a igreja na qual você está, se diz membro, as coisas comecem a mudar e o seu olhar comece a mudar para a sua igreja. A entender que isso aqui é construído por nós e não por mim ou por você. Porque enquanto isso for responsabilidade minha, dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, vai estar ruim. Quando a responsabilidade for nossa, quando um problema que existia aqui for nosso, as coisas mudam. E você vai começar a ter o olhar que você precisa ter. Amém, aleluia. Um ponto importante é a nossa postura como eleito de Deus. Em Colossenses 3, no verso 12, diz que somos chamados para nos revestir de misericórdia, benignidade, humildade e mansidão. Amar somente a Deus implica abandonar o egoísmo e assumir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Amém. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Quando eu chegar perto de uma irmã da igreja que é solteira e ter o olhar para ela de ou minha filha, ou minha irmã, ou minha mãe. Eu, como homem casado, preciso ter esse olhar. Eu achei incrível o que o pastor fez ontem. Eu ia dar continuidade hoje e avisei com as duas pessoas que veio falar comigo que estavam sem aliança. Eu falei assim, minha aliança eu perdi. Eu falei, o pastor falou que você tem 12 dias. O pastor falou que tem 12 dias. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Acho que teve um que nem veio hoje. Que lindo. Porque se a gente tem esse olhar, a saber que uma irmã, nossa igreja, uma mulher da nossa igreja, seja solteira ou casada, ela é minha irmã, eu tenho um olhar de respeito, eu tenho um olhar de cuidado ou de amor. Eu tenho um olhar singelo, não um olhar de um mau caráter. A entender que essa igreja, nós somos uma família não apenas pelo nome na placa, mas nós somos aquele que compartilha. Nós somos aqueles que compartilham não só o pão, mas o amor também. Temos um entendimento, querido, de que o que precisamos fazer aqui, nós vamos fazer sem medir a quem. E nós não usamos essas pessoas que precisam do que nós disponibilizamos como instituição, igreja, nós não usamos como massa de manobra. Posso te falar algumas coisas? Com licença, pastor. No final do ano nós demos algumas cestas para as mães solteiras, 16 cestas para as mães solteiras aqui. Nós não expomos elas aqui em cima do púlpito, nós não colocamos no Instagram o que estávamos fazendo, porque isso é usar essas pessoas como massa de manobra. Nós damos cestas básicas para as pessoas necessitadas da igreja, aqui, regularmente, todo mês. Porque nós vemos necessidade aqui. E essa é a nossa função como igreja. O nosso papel é esse. Nós não somos uma ONG, mas essa é a nossa função. Mas só que a gente tem um maior trabalho quando a gente fala de você trazer 1 quilo de alimento aqui. Mas você levava antes, quando a igreja falava que isso iria te abençoar, que Deus iria te dar 100 vezes mais, você pulava, rodava e levava. Se a gente tem um comportamento de usar como isso como massa de manobra, e talvez mostrar para você que isso tem uma devolução, você tomaria uma atitude. Fazer por impulsionamento, para achar que você deve receber algo em troca, não é amor incondicional. Não é. Queria que você refletisse em algo. Se eu falar sobre dízimos e ofertas aqui, se na Bíblia não falasse que existe recompensas celestiais sobre essa atitude, e a gente fala bem assim, querido, todo dízimo e oferta aqui é destinado para a manutenção do templo e para manter as famílias carentes da igreja, e nessa palavra aqui não houvesse nenhuma bênção destinada para isso, você daria? Será que você daria o seu dízimo regularmente? Será que você ofertaria nesse lugar?
Porque amar incondicionalmente é não ter uma condição para demonstrar esse amor. Agora, se você dá condicionando, acreditando simplesmente numa recompensa que tem, isso não é amar, e talvez você nem seja abençoado por essa atitude. Porque o seu coração, porque a avaliação da oferta não está no quanto se dá, mas no coração que dá. Então talvez você está percebendo porque você oferta e não prospera. Porque talvez o dinheiro seja o qualquer um que você tem, mas o coração está linkado em outro qualquer lugar. John Wesley, Spurgeon fala assim, ó, nenhum homem pode amar verdadeiramente a Deus se tiver outro objeto de afeição predominando no seu coração. O trono de Deus não aceita rivais. Aleluia. Amar a Deus é entender que Deus nos coloca numa condição de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de compartilhar o que temos, sem olhar quem. Eu preciso te falar algo, querido. A Bíblia fala que não há algo de bom em nós. Qualquer atitude boa em nós não vem naturalmente, é um dom dado por Deus. Então qualquer coisa de atitude que eu compartilhe com você aqui que fale, saiba, não é a estrutura humana do Ezequiel, que é o bondoso, o caridoso. É o Espírito Santo que está trabalhando de forma progressiva dentro dele. Amém, aleluia. Entende? Eu não preciso ficar expondo ou falando aqui, mas você precisa começar a entender que o pouco que você tem precisa ser compartilhado com nada que a outra pessoa tem. Você coloca a condição para doação, para ajudar um irmão, baseado no pouco que você tem. Mas Deus não está olhando para o pouco que você tem, e sim para o coração que você tem. Porque quando ele vê uma viúva chegar diante do gasofilaço e colocar apenas uma moeda, ele grita e fala: meu Deus, chegou a maior oferta da casa. Aí os fariseus, igual vocês aqui, começaram a olhar e falar bem assim: como assim? Maior oferta? Que absurdo, eu dei a maior oferta. Eu falei que eu ofertei ali, você não viu? As pessoas daquela época trocavam o dinheiro por moedas. Pegava-se R$1.000, por exemplo, pegava-se R$1.000, trocava por moeda. Levava um saco grande, chegava lá, viravam dentro do gasofilaço, o barulho de moeda. Olha lá, o homem de Deus ofertou R$1.000 em moedas. Olha que bênção. Deus observando, olhando e falando assim: chegou a maior oferta, porque ela não deu do que sobrava, e sim de tudo que tinha. Deus não estava falando do valor, Deus estava falando assim: ela chegou aqui e entregou o coração dela. Ela chegou aqui e derramou o coração dela. E é isso que eu estou avaliando. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, comece a avaliar o seu coração quando você for dar uma oferta aqui, ou for dar uma oferta para alguém. Amém. Porque você pode estar deixando de receber algo da parte de Deus por causa do seu coração, achando que essa atitude bondosa é simplesmente sua, e não é. É o Espírito Santo de Deus. Precisa ser pelo Espírito Santo de Deus. Deus, amar a Deus, vai te colocar no lugar de quem tem para dar. Amar a Deus vai fazer você olhar para a situação financeira boa que você tem e saber que isso não é simplesmente seu, isso é de Deus. E se é de Deus, você não consegue medir ou controlar para quem que Ele faz ou para quem que Ele dá. Você não consegue olhar, e como minha esposa falou muito bem aqui, maravilhosa, como ela falou bem aqui, o importante não é aquele que recebe, mas sempre, o importante não é o melhor dar do que receber. Porque todo aquele que dá tem recebido já da parte de Deus. Todo aquele que dá já tem
Então você precisa ter responsabilidade. E essa atitude precisa ser não por necessidade. Não por necessidade, e sim por propósito. Porque eu posso chegar em uma pessoa que tem muito e Deus falar assim, ó, oferta na vida dele. E posso chegar perto de uma pessoa que não tem nada e olhar e falar, meu Deus, essa pessoa precisa. O Espírito Santo fala assim, não é para dar nada para ela agora. E você precisa entender isso. E a Bíblia fala que não é por necessidade, sim por propósito. Quando você começar a entender isso, você vai saber o porquê e o que é ofertar e prosperar em Deus. Amém. Mas amar a Deus também vai te colocar no lugar de quem precisa também receber. Amar a Deus vai falar para você que independente da sua condição financeira, seja boa ou seja ruim, você também necessita das pessoas. Você também precisa receber das pessoas. Porque toda vez que alguém chega para te abençoar e você acredita que você não precisa daquilo, você está impedindo com que Deus faça na vida daquela pessoa que está te ofertando algo. Aí eu posso usar o meu papel de presbítero mais uma vez aqui. Toda vez que você passa por uma necessidade e não nos deixa a par como igreja, como ministério no qual você faz parte, você está impedindo a sua igreja de prosperar. Você está impedindo, porque a sua atitude como corpo de Cristo recusa, achando que você não precisa, ou achando que você não deve, ou achando que, na verdade você está deixando o seu orgulho te dominar, achando que você não precisa daquilo, que você consegue passar essa necessidade sozinho. Você está impedindo a gente te abençoar e de sendo abençoado. Então é responsabilidade sua também. E existe responsabilidade em ambas as situações, porque aquele que recebe precisa discernir o porquê está recebendo e para que está recebendo. Toda vez que você receber uma oferta de alguém, seja ela grande ou pequena, você vai olhar e falar assim, é porque o meu gás acabou e Deus mandou. E talvez alguém vai falar, não, eu estou te dando isso aqui, porque você tem contato com outra pessoa que eu quero abençoar mais do que eu quero você agora. E eu preciso prover na vida daquela pessoa. E o seu gás está lá zeradinho, está cozinhando no micro-ondas se tiver. Você precisa discernir isso. Porque quem recebe acha que é tudo sobre ele. Porque a necessidade tende a fechar os nossos olhos para o propósito de Deus, não só para conosco, mas para com todos ao nosso redor. Amar incondicionalmente é isso, é não colocar um limite ao amor. Amar a Deus, o amor nos coloca como responsável, porque aquele que recebe precisa dar. A exemplo, Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore, olhando Jesus passar. Aí Jesus fala, desce daí meu parceiro, vamos lá tomar um café na tua casa. Acho que está na hora do almoço, não sei. Vamos lá. Jesus senta na mesa. Acho que no texto não fala, mas ele está lá comendo e tal. Aqui ó, com água. Porque receber o filho do rei na minha casa é a maior honra que eu podia ter. E o amor que eu falei no começo de Jesus que transparecia que era além da presença dele, o amor que ele derramava estava não só apenas no falar, mas na presença dele. Convence Zaqueu do seu pecado. E Zaqueu começa a falar assim, eu recebi ele na minha casa. E se eu recebi o cordeiro na minha casa, eu já sei que eu sou perdoado. E quem recebe tem por obrigação dar. E ele fala bem assim, ó, eu preciso devolver 2 vezes, 3 vezes mais.
Se eu fiz mal a alguém, eu preciso devolver. Jesus, opa, agora chegou salvação na tua casa, porque o perdão você já tinha. Então, querido, toda vez que você receber o perdão de alguém, toda vez que você receber a oferta de alguém, você olha para Deus e fala: muito obrigado, Deus, o que eu faço com isso? Não é sobre o meu próprio umbigo, não é sobre a minha própria necessidade, é sobre o propósito que o Senhor está fazendo através da minha vida. Amém. Homens que não temem o diabo, homens que não temem o pecado, não tem medo nenhum a não ser do pecado, e que amem a Deus com todo o seu coração. São esses homens que Deus está procurando. John Wesley, um líder do movimento metodista, disse assim: dai-me 100 homens que nada temem, a não ser o pecado, e que amem a Deus de todo o coração, e abalaremos as portas do inferno. É esse tipo de amor que transforma e que move e que exalta a Deus acima de tudo e de todos. É essas atitudes que nos movem e precisam nos mover como cristão, nos mover como igreja. Se queremos alcançar, não podemos temer nada a não ser o pecado e nem amar somente a Deus acima de todas as coisas. É esse o nosso papel. Amém. Billy Graham, grande evangelista, afirmou: se você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a única coisa que importa realmente na sua vida. Amar a Deus é dedicar tempo a Ele, é dedicar tempo para as coisas dele, sem se importar com o que você tem para fazer. Deixa eu procurar. A Bíblia fala assim: os homens podem fazer planos, mas a última palavra vem de Deus. Certo, pastor? Então ele está te impedindo de você se programar? Ele está te impedindo de você ter uma rotina de trabalho? Ele está te impedindo aqui de você estudar, fazer o que você precisa fazer? Não. Ele está falando: os homens fazem planos. Podem, não tem problema. Mas eu, o Senhor, determino o que você precisa verdadeiramente fazer. Porque você pode ter a sua agenda lotada, mas quando Deus fala: para agora e liga para aquela pessoa, para agora e fala com aquele ser ali embaixo. Eu estava sábado retrasado, foi na Maria Fernandes, ou época do Ida, Jesus, Deus tenha misericórdia. Quem é pai vai saber o que eu estou falando. A gente publicou o material do Pedro. Quando eu vi a lista, eu liguei para a escola perguntar se eles vão abrir uma papelaria. Nunca vi tantos papéis diferentes. Não, tinha 17 tipos de papéis. Falei: o que o Pedro vai fazer com isso? Ele vai virar um artista. Impossível, cara. Origami. Aí, eu ali fazendo cálculo com a Sara, daqui a pouco vai passar um cartão, parcela no máximo por ano. Porque não é só o material, tem escola, tem isso aqui, tem um monte de coisa. Se você não tem filho, você vai experimentar isso em nome de Jesus. Deus vai te dar a condição de pagar a escola para o seu filho, de pagar o uniforme, de pagar a van, de pagar o material, e você vai fazer isso com prazer. Eu dou graças a Deus por Deus ter nos dado a condição de fazer isso, mesmo parcelando no cartão. Se eu estou lá, e aí a gente está na lista falando assim: isso aqui tira, isso aqui tá bom, lápis deixa, borracha não vai precisar não, ele vai ter que fazer certo. Não vai pagar nada. Fiz errado e risco escreve do lado, não vai apagar não. Aí, estou lá, não sem dinheiro, pouquinho de dinheiro para passar o fim de semana, era um sábado. E aí, estou ali
esposa procurando e tal, eu pegando as coisas, enchei o lugar, eu pegando, deixando um carrinho parado. Aí eu ia até a sala, pegava as coisas, trazia, voltava no carrinho. Quando eu cheguei, estava uma mulher com uma cestinha assim, virada no carrinho. Aí eu assim, aí ela, você não sei não, vou ficar apoiado aí, só não mexe nada. Já está contado, já só tira no meio. E aí, eu vi essa mulher, cumprimentei, voltei. Quando eu voltei, o Espírito Santo falou que eu dar 100 reais para ela. Eu falei, eu não conheço, não vou dar não. Nem sei quem é. Aí eu peguei, que quando eu voltei, estava colocando o caderno não, aquele... Um dos papéis. Não, era uma canetinha esferográfica. Minha na Bahia se chama de hidrocor. Pronto. Na Bahia chamavam de hidrocor. É a canetinha que pinta. Aí quando eu coloquei, a menina falou, olha, mãe, era esse que estava pedindo. Aí eu falei, assim, não dá 100 reais pra ela. Aí a minha sem graça falou, filha, vamos nessa aqui mesmo, sério. Aí a mulher saiu, eu rodando atrás da mulher, falei, como é que eu puxei esse assunto, né? Nem sei quem é. Aí ela ficou olhando assim, ela foi olhar lá as canetinhas assim. Eu, mãe, difícil essa prateleira aí, né? Ela, não, tudo muito caro aqui, eu já regulei aqui. Falei, não vai dar. Eu falei, você acredita em Deus? Aí ela, acredito. Falei, ele mandou dar 100 reais pra senhora. Aí ela, o quê? Quase que eu falei, eu creio! Quase que ela roda comigo. E quando a mulher mandou, eu falei, você acredita que mandou dar 100 reais pra senhora? Se ela acreditar, você ia dar também. Se ela acreditar. Ele mandou dar 100 reais pra senhora. Ela, assustada, começou a tremer. A filha assim, o pai nunca falou disso. Falei, a senhora recebe? Se ela recebeu, eu vou ter que dar de um jeito. Ela falou, eu recebo. Aí a minha começou a chorar. Ela falou assim, eu estava fazendo as contas porque ia faltar 100 e pouco para poder completar o que minha filha precisa de material mesmo. E pronto. Deus manda te dizer que ele que prover para sua casa. Deus manda te dizer que a senhora não depende de ninguém. A senhora não depende das pessoas que moram junto com a senhora para prover nada. Aí eu abro a conta e eram os últimos 100 reais. É nesse momento, querido, que o bem que não há naturalmente em nós começa a manifestar e a falar bem assim, ó. Para quê? Por quê? Você está passando do teu filho no cartão. Você vai parcelar, você não tem condição. Só que um dia eu também não tinha condição nem para passar no cartão. E o Deus que proveu o cartão, proveu aquilo ali. E eu não perguntei, não dava nem o nome da mulher, eu lembro. Eu fiz o pix, eu falei, preciso orar para a senhora, ela pode orar. Eu orei, a mulher foi embora. Talvez eu nunca mais veja essa mulher na vida. Aí minha esposa falou, ela chegou, ela, o que você está chorando? Amor a Deus. Mas eu estava glorificando a Deus por poder ter algo a poder compartilhar com alguém, porque por muito tempo foi a minha casa necessitada. Eu já vi na Bahia com a minha mãe, tenho 2 irmãos gêmeos, na época eram pequenos, tinha idade de 12 anos, não podia trabalhar, então fazer alguns bicos no mercado e tal, com a condição financeira muito apertada. Minha mãe estava construindo uma casinha assim, roubaram todos os fios, já era pouco, já não tinha muito, roubaram todos os fios, minha mãe entrou em desespero. E aí uma irmãzinha da igreja sede que a gente congregava ali, falou assim, Nilda, Deus falou que eu precisava de algo. E eu preciso comprar esse algo para você. O que é? Ela falou, roubaram ontem as coisas da minha casa. Ela falou, tá bom, tá comprado. Eu vi isso.
Eu vi minha mãe falar bem assim, a gente vai almoçar e a janta não vai dar conta porque não tem. Mas ela falou, mas eu vou orar ali porque eu sei que Deus aproveita. Eu via minha mãe entrando no quarto, 12 anos, não entendia muito ainda. Mas sabia que não ia ter a janta, estava tudo bem. E aí eu vi um carro parar na frente, a irmã falou bem assim, Nilo, vem cá. Sabe o que é? Eu saí de manhã para fazer uma compra. Quando eu cheguei em casa, meu marido trabalha no noturno. Saí do mercado, fez uma compra também. 2 compras na minha casa, para o meu marido é muito, então eu trouxe uma compra para você. Eu sei que deve estar sobrando aí, mas está aqui. Ele falou, está sobrando, tá? Deus está sobrando. Porque o que Deus tem para nós transborda. Mas eu não só vi minha mãe receber, não, querido. Eu vi minha mãe pegar metade de uma cabeça de alho, repartir e dar para o moleque que não tinha nada. Metade de uma cabeça de alho. Eu já vi minha mãe pegar uma porção de sal e dividir. Então é por esse entendimento de saber que é melhor dar, não importa o quanto. É melhor dar do que receber. Então eu não quero apenas te convidar para um tempo de consagração, para 12 dias de vitória, porque não é esse o propósito. Talvez seja 12 dias que você vai ligar e falar assim, eu quero, Senhor, a partir de agora, todo dia ofertar na vida de alguém, não importa quem, não importa quanto. Eu quero convidar, a transformar e a colocar o seu coração diante da vontade e da presença de Deus, a saber que você não é um pobre coitado, você é filho e filha de um rei, filho e filha de um Deus que é dono do ouro da terra. Você não depende de ninguém, você não depende de homem nenhum, você não depende de mulher nenhuma, você não depende de ninguém, você depende apenas de um Deus. E se você colocar a sua agenda de acordo na mão dele assim e falar, faz o que você quiser, tá vendo a minha conta bancária? Não tem nada e faz o que você quiser com ela. Você vai ver o que vai acontecer. Glória a Deus. Casei com a Sara, eu tinha 24 anos e R$1.200 de salário. A Sara ganhava 600. Teve um dos casamentos mais lindos que eu já fui na minha vida. Um dos melhores bufês de São Paulo. R$1.200. Mais 600 da Sara, que ela comia de merda. Toda vez que você tiver uma condição, uma necessidade, saiba que não vai ser com o seu dinheiro que você vai resolver. Deus não está colocando aqui em xeque as suas malfeituras. Deus não está colocando em xeque aqui o seu pecado. Deus não está colocando diante aqui o que você já fez ou o que você deixou de fazer. Deus não está avaliando aqui pelos seus erros. Deus está avaliando aqui o seu coração, querendo saber, você está disposto a colocar ele na minha mão? Você está disposto a deixar que eu transforme? Você está disposto a deixar eu renovar